Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler. Se você perceber que tem alguém perto de você que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa para ler junto com você Gênesis, capítulo 26. Vai falar esta parte de Isaac e de Abimeleque. Amém? Diz assim: houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Perguntando-lhe os homens do lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele, não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, porque é muito formosa. Ora, tendo Isaque permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava acariciando a Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Assim Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Tornou Isaque a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali uma fonte de águas correntes. Os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso chamou-lhe Sitna. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote e disse: agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Então Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou o chefe de seu exército. Disse-lhes Isaque: por que vieste a mim, visto que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Responderam eles: temos visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo, que nos não farás mal, como nós não te temos tocado. Mas se fizeres somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor.
Então Isaque lhes deu um banquete e comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada e juraram de parte a parte. Então Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e deram-lhe notícias acerca do poço que tinham cavado, dizendo-lhe: achamos água. Ele chamou o poço de Seba. Por isso, até o dia de hoje, o nome daquela cidade é Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, Eteu, e Bessamate, filha de Elon, Eteu. Elas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Amém? Vamos lá nesse estudo. Eu disse para vocês que estamos trazendo e abordando alguns assuntos sobre a família. Porque, na verdade, a promessa de Deus era de abençoar, através de um determinado homem, o Senhor Deus ia abençoar todas as famílias da terra. Quem lembra quem é? Quem é que Deus disse: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra? Abraão. E aí a gente começa a pensar: não, mas essa família deve ser uma família perfeita, porque é a partir dela que Deus falou: vou abençoar todas as famílias da terra. Bem, não é nada disso que nós estamos vendo. Está longe de ser uma família perfeita. Vocês já viram isso? E então nós estamos trazendo alguns assuntos sobre família. E hoje nós vamos ver mais um assunto relacionado. No capítulo 27, o pau vai comer solto, aí que a gente vai ver a encrenca que esta família era. Desde Abraão, de Isaque e de Jacó. Com isso nós estamos vendo que não há família perfeita na face da terra. Que não há homem perfeito, e louco é aquele que acha que é perfeito. Não somos perfeitos. Não há perfeição senão no Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, nós vamos ver que esses dois aqui, num confronto, nós já vamos nos deparar com questões relacionadas à família, que longe está todas essas coisas dos princípios de Deus para a nossa vida. Olha, assim como nos dias de seu pai Abraão, Isaque também passa por provações, e a provação ainda é repetida aqui, a mesma que seu pai Abraão passou. Por quê? Porque nos tempos de Abraão houve também fome na terra. Só que daquela vez, Abraão tomou uma decisão errônea, errada, porque houve fome na terra. Eu já estou aqui voltando para descobrir aqui onde é o capítulo que fala dessa fome na terra. Onde houve fome naquela época, só que Abraão tomou uma decisão de descer para o Egito. Isso está no capítulo 12, tá? Capítulo 12. Quem está com a Bíblia aí? Abre ela, viu? É estudo bíblico. Olhar para mim, você vai perder tempo. Porque eu posso falar uma besteira aqui e você vai aceitar. E nós não queremos que você aceite nada. Capítulo 12, irmãos, vai falar do chamado de Abraão. Deus o mandou Abraão sair do meio de seus parentes e ir para um lugar estranho que Deus lhe mostraria. Só que nesse meio termo, houve fome na terra, diz o versículo 10, e desceu Abraão para o Egito para peregrinar ali. Aí você vai ver que não há uma ordem de Deus para ele ir para o Egito. E foi exatamente no Egito que ele comete o pecado terrível, nós encontramos, de dizer que a sua mulher não era a mulher dele, que a sua mulher era irmã dele. E aí Faraó pegou a mulher dele e o trem virou encrenca. Deus teve que visitar com pragas o Egito, a família de Faraó, e assim lá na frente Deus acaba consertando. Mas não há ordem de Deus no capítulo 12 para que Abraão fosse para o Egito. Ele foi, e nós pensamos, não seria por isso que lá também ele se meteu numa encrenca, onde ele mentiu, dizendo que Sara não era a mulher dele? Me ajuda, irmãos. Pode até ser que de fato a mulher de Abraão pode até ser que a mulher dele não era, aliás, era também irmã dele, porque era meia-irmã. Mas então você vai me dizer, ele mentiu ou não mentiu dizendo que ela era irmã? Não, ele falou a verdade, ela era irmã porque era meia-irmã. Mas a ação dele de entregar a mulher dele de mão beijada para o outro, foi agradável diante de Deus? Claro que não, foi covardia. Pastor, mas Abraão é o pai da fé. E nós estamos mostrando que não há homem perfeito.
E se você acha que você é perfeito, você está caminhando para o caminho errado. Estamos vendo que Abraão não teve direcionamento de Deus para dizer que Sarai, naquela época ainda, não era a mulher dele. E muito menos ele tinha que ter ido para o Egito, porque Deus disse para ele que ia mostrar para ele o lugar e não mostrou. Bem, agora Isaac está numa situação muito parecida. Por quê? Porque na verdade aqui está havendo uma fome na terra, e a Bíblia diz para nós, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, tá? Agora, um detalhe, houve aqui, sim, outra fome no tempo de Isaac, só que vocês vão ver que dessa vez Isaac não vai ficar sem uma direção. Logo nos versículos seguintes, o Senhor Deus renova com Isaac as promessas que ele já havia dito. Olha, verso 2 diz que apareceu um anjo do Senhor e falou para ele, olha bem, olha o que o anjo fala, versículo 2, capítulo 26, versículo 2, o que o anjo fala? Me ajuda? Pode ver, 26, 2, o que o anjo fala? Pois é, o anjo falou para ele, viu? Cá atrás, no capítulo que nós vimos, o capítulo 12, Deus não tinha falado com Abraão, Abraão, sai do meio do teu povo, no meio da tua parentela, e vai para o Egito, que lá eu te farei uma grande nação. Deus falou, sai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não tinha mostrado o Egito. Aí quando houve fome na terra, Abraão apontou o nariz para o Egito e foi. Lá ele arrumou uma encrenca danada, que Deus teve que amaldiçoar o pessoal por causa de uma promessa que havia feito, e só que Deus consertou tudo. Agora, repetindo a cena da fome com Isaac, a Bíblia relata isso, o anjo do Senhor logo apareceu e já avisou para ele, não vá para o Egito. Não era do propósito de Deus que fosse. Então Deus agora já avisa, não vai para o Egito, habita na terra que eu te disser, ó. E ele fala, mora nessa terra. O anjo falou, fica aqui. Mas vem cá, tinha fome na terra e o anjo fala, mora nessa terra. Viu, queridos, que nem sempre aquilo que aparentemente pareça ser a melhor decisão, melhor tomada de decisão aos nossos olhos, pode ser a decisão de Deus para nós. Nesse caso, o Senhor fala com ele, mora nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Olha as promessas, o Senhor renovando as promessas. Eu te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. E o Senhor continua dizendo, vou multiplicar a tua descendência como a estrela do céu, e lhe darei todas essas terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Esta foi mesmo a bênção que Deus deu para Abraão no capítulo 12, quando ele diz que em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor Deus está repetindo as bênçãos agora para Isaac. Já falou para Abraão e agora está falando para Isaac, tá? E segue dizendo, verso 5, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Irmãos, primeiro, uma coisa maravilhosa, Senhor dá direcionamento para a gente, vai ou não vai, e é só esperar no Senhor. Um outro detalhe, essa promessa que Deus faz agora para Isaac, que daria todas essas terras a ele já havia feito para quem antes? Quem se lembra? Acabei de dizer, para quem Deus tinha dito que daria aquelas terras? Hein? Para Abraão. Deus falou que ia dar para Abraão. Agora ele está falando para Isaac, vou te dar todas elas. E você sabe, vocês que já leram a Bíblia sabem, quem é que vai tomar posse dessas terras? Hein? Pois é, irmãos, olha, Deus prometeu a Abraão que daria e não deu ainda. Deus prometeu a Isaac que daria e não vai dar ainda. Deus vai prometer a Jacó que daria, mas não vai dar ainda. Só vai receber essa terra, irmãos. Você sabe quem? Quem vai tomar posse dela? Um grupo da geração deles.
eu queria chamar a atenção para uma coisa chamada perseverança. Uma palavrinha que se chama perseverança. Quando Deus te promete alguma coisa, o que você faz? Você quer ver aquilo depressa na sua mão, não é? Existe até um ditado aí, que é bíblico também, que quando um profeta falar algo e aquilo não acontecer, a profecia não é de Deus, não é? Não é assim? Pera aí, não é, vou repetir. Quando um profeta falar alguma coisa e aquilo não acontecer, isso é uma prova que a profecia, o que ela é? Que Deus não falou. Mas se coloca no lugar de Abraão, que ouviu Deus dizendo, eu te darei, mas ele morreu sem ter a bênção. Aí vem o Isaac, o filho dele, não, Deus falou com meu pai Abraão, agora falou comigo que vai me dar, mas ele morre ainda sem ter a posse. Aí o filho dele, depois de toda a briga que nós vamos ver na semana seguinte é que o pau come solto dentro dessa família, tá? A família, vamos chamar a família Abraão. O pau come solto. Aí você vai ver que Jacó, depois de muita briga, muita confusão, ele herda a bênção e ele vai, não, eu vou ficar firme, porque Deus falou para o meu pai Abraão, que falou para o meu pai Isaac, falou comigo que vai me dar. Só que ele morre ainda sem tomar posse. E aí? Uma profecia? Nós só podemos avaliá-la se ela acontece, se ela é de Deus, quando ela acontece. Mas existe uma coisa que eu quero te chamar, chamada perseverança. Nenhuma daquela geração viu. Pisaram como fosse peregrinos. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Abraão não é chamado o pai da fé porque ele era perfeito, que nós já vimos o tanto de besteira que ele fez. E ele morreu. E agora nós vamos mostrar o tanto de besteira que o filho dele, Isaac, já está fazendo e vai fazer. E depois nós vamos mostrar o tanto de besteira que o filho dele, Jacó, fez e vai fazer. Já vai fazer logo agora. Para te provar que o Senhor Deus, irmãos, é um Deus fiel. Ele cumpre a sua palavra. Não porque nós somos perfeitos. E Abraão é chamado o pai da fé, não porque ele era perfeito, mas porque ele tinha uma coisa. Ele creu que Deus era poderoso para dar para ele e não arredou, e morreu crendo, mesmo que ele não tivesse tomado posse. E Deus, quando mandou, pisa na terra, pode pisar isso aqui tudo. Você lembra lá quando ele foi dividir de Ló? Lembra que ele foi separado de Ló, do sobrinho dele? Deus falou com ele, olha essa terra, para a direita, para a esquerda, para todos os lados, porque esse lugar tudo eu vou te dar. Mas ele deixou, parece que ele deixou que Ló pensasse por um tempo que Ló era dono de alguma coisa, quando na verdade não era dono de nada, Deus estava dando tudo. Então, querido, eu quero chamar a atenção para uma coisa chamada perseverança. E o outro detalhe que eu quero te chamar é que quando o Senhor nos abençoa, Deus está fazendo isso do ponto de vista dele, não do nosso. Não é porque nós somos bons que Deus nos abençoa. Ele nos abençoa porque Ele é bom, e nós estamos notando esse detalhe na palavra de Deus. Então, até aqui o versículo 6, você vai ver que se repete a cena da fome, mas que o Senhor dirige para ele, o Senhor renova as promessas que havia falado lá para Abraão, fala para Isaac, para que ele permanecesse firme. E um detalhe, desta vez o Senhor Deus, já é um pouco mais limitado. Quando ele disse lá no capítulo 12, Abraão, sai do meio do teu povo e vai para um lugar que eu vou te mostrar, Abraão deu uma bobeira e voltou para o Egito. Agora Deus já pula na frente e diz, não vá para o Egito, eu não te quero no Egito, tá? A palavra de Deus é assim. Agora, só um detalhe, aqui Deus manda não ir para o Egito, mas você vai notar que vai haver uma outra fome na terra. Na época de quem vai ser essa outra fome? Vamos ver que vocês lembram. E que eles vão descer para o Egito, que o Egito vai ser a salvação deles. Jacó, tá vendo? Esta é do Isaac. Vai haver uma outra fome também na terra, na época de Jacó, e dessa vez Deus não vai falar igual a Isaac, não vá, muito pelo contrário. Dessa vez Deus já premeditadamente, Deus já vai criar uma situação para que o menino José fosse governar junto com o faraó lá no Egito, e aí Deus vai sim, desce para o Egito, vai para lá, e lá eles vão viver para que se cumprisse também os anos de escravidão do povo de Israel. E Deus lá diz muito bem porque tudo aquilo é para que Deus manifestasse o grande poder da mão dele no Egito e em Faraó, tirasse o povo com mão poderosa e escrevesse a história que religião nenhuma tem, senão nós,
o cristianismo. Nós que cremos na palavra de Deus, o povo de Israel que não crê no Senhor Jesus, mas crê em Deus, temos esse lindo relato da mão forte do poder de Deus para tirar o povo do Egito. Mas você já parou para notar que parece que a vida, a nossa vida parece que ela roda em ciclos? Passa gerações e mais gerações, e aí parece que Deus repete tudo outra vez, e depois Deus vai e repete tudo outra vez. Você vai ver isso na Bíblia, isso me chama a atenção. Por isso que alguns estudiosos, quando começam a ler esses ciclos, entendem que nós estamos vivendo um tempo da história que está muito perto de Deus outra vez se mover com mão forte e poderosa. E aí a gente sabe que não vai ser vindo o Salvador que salvaria o mundo, Jesus Cristo. A gente sabe que esse grande evento será a volta do Salvador, Jesus Cristo, para cumprir a palavra e logo entrar em Apocalipse e todas aquelas coisas cumprirem. Por isso, querido, que a gente precisa ficar mais atento à Bíblia Sagrada, dar mais atenção aos teólogos, do que aos geólogos, do que aos astrólogos, e mais não sei o tanto que existe aí. Porque os eventos, Deus mostra na palavra, eles se repetem. Parece que a coisa vai repetindo. Então eu te chamo a atenção para isso, tá? Sem, claro, te matar de medo, mas te chamar a atenção. Isaac, irmãos, versículo 7 nós estamos olhando, para depois do 8 a 11. Isaac herdou de seu pai a fé, nós vamos ver. Mas também herdou a fraqueza ao entregar a esposa dele a outro homem, irmãos, por medo de morrer. Eu disse para vocês que eu entendo pela Bíblia, e eu vou falar isso sempre, porque isso é o meu entendimento, e eu tenho respaldo bíblico para isso, que não existe maldição de família, aquela maldição que pega. Eu já falei para vocês, aquela maldição que pega. Meu pai foi amaldiçoado, agora ele vai pegar em mim. Não há nada que eu possa fazer, e a maldição do meu pai vai pegar em mim. Eu já disse para vocês que não existe isso. A maldição dos nossos pais, desde que nós tomamos uma decisão diferente que eles, Deus não vai fazer cumprir uma maldição na vida deles, na nossa. Ezequiel nos mostra isso muito bem. Ezequiel diz que a alma que pecar, essa morrerá. Se o filho comer uva verde, é o filho que vai ter o dente cheio de nódoa, não é o pai. E se o pai comer uva verde, é o dente do pai que vai ficar cheio de nódoa, não é o dente do filho. Ou seja, o pecado do pai não pega no filho. O pecado do filho é para o filho, o pecado do pai é para o pai. É assim que a Bíblia diz. Então eu entendo que, tomada uma decisão e uma posição diferente dos nossos antepassados, a maldição é quebrada neles, a partir de nós é bênção, e aí é que eu entendo que Deus cumpre zela por cumprir sua palavra. Deus disse que visita a iniquidade dos pais nos filhos da terceira até e a quarta geração, mas ele tem misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Eu tomo a Bíblia e tomo posse da Bíblia e entendo e caminho nela. E você vai ver que esse menino, o Isaac, acaba indo pelo mesmo caminho do pai. Isaac lá, Abraão no Egito, a mulher dele era muito bonita, ele vai e combina com a mulher, toda vez que um homem chegar perto de você, não fala que você é minha mulher não, fala que você é minha irmã, porque se falar que é minha mulher, eles me matam, mas se falar que você é minha irmã, não tem problema, eles te levam, eles dormem com você, faz o que quiser com você, e você fica tudo por isso mesmo. Foi isso, irmãos, que ele fez. Eu estou simplificando e tornando vulgar e popular, mas é isso que ele fez. Aí o que acontece? Vem o menino agora no versículo 7 e fala a mesma coisa, versículo 7, olha. Perguntando-lhe os homens do lugar acerca de sua mulher, ele disse, ela é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele, não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, porque é muito formosa. Vou perguntar às mulheres aqui, às moças, vocês gostariam de casar com um homem que, se o bandido entrasse na casa de vocês, ele pegasse, te entregasse, falando, não, é minha irmã, pode fazer o que quiser com ela? Vocês gostariam de ter um homem desse? Pois é o irmão aqui, é o irmão Isaac, é isso que ele fez. É o irmão Abraão, também fez a mesma coisa. Nós não queremos aqui, irmãos, tirar a áurea, de santidade de Abraão, de Isaac, de Jacó, e tecer os camaradas agora como diabo. Nada disso. Nós estamos mostrando o lado humano desses homens, algumas ações que eles fizeram, e que isso não é agradável.
Isso é tão sério, o tratamento de um homem por sua mulher é tão sério, que lá em Efésios, no Novo Testamento, no capítulo 6, quando o Senhor Deus estava nos orientando sobre como o homem deve tratar a mulher, e a mulher tratar o seu marido, lá diz, a mulher deve ser submissa ao marido, não é assim? E diz que o marido, sabe o que deve fazer? Amar a sua mulher e a si mesmo se entregar por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja, amou a igreja e entregou por ela, entregou-se por ela. Então, querido, essa história de entregar a mulher para o outro, porque a mulher é bonita e eu estou com medo de morrer, isso não estava no plano de Deus. Então a gente vê isso aqui acontecendo, o camarada herdou a fé, mas herdou também essa fraqueza, porque entrega a mulher dele. Só que isso rendeu para Isaac, irmãos, uma repreensão de uma pessoa que não era de Deus, que foi Abimeleque. Olha o que diz o versículo 8 para frente. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, para você ler a Bíblia devagar, versículo 7 diz que ele disse que Rebeca não era mulher dele, era irmã. Só que ele permaneceu muito tempo no lugar, muito tempo é muitos dias. Isso quer dizer que a mulher dele ficou vulnerável e entregue aos homens daquele lugar por muito tempo. Até que Abimeleque, diz o versículo 8, rei dos filisteus, ele olhou por uma janela e viu que Isaac estava acariciando Rebeca, sua irmã. E desde quando um irmão acaricia uma irmã? Tá, gente, eu estou mostrando para vocês, é o que a Bíblia mostra, mas a gente não quer ver. Tem coisas que a Bíblia mostra e a gente não quer ver. A gente é teimoso. É por isso que a gente não entende Deus. É por isso que a gente conhece muito pouco de Deus. A gente conhece um Deus muito mau, destrutivo. A gente não conhece um Deus que compreende a fraqueza humana. A gente conhece um Deus que pune a fraqueza humana. Então, querido, você vê aqui que aí ele ficou muito tempo, a mulher ficou vulnerável, o rei dos filisteus olhou e viu que estava acariciando a mulher. Então, no versículo 9, o que ele fez? Você vê que eu falei para você que nós estamos tratando assunto de família. Isso é assunto de família, irmão. Isso é sério, isso é coisa séria. Então ele chamou, versículo 9, Abimeleque chamou Isaac e disse: na verdade, Isaac, ela é sua mulher. Como é que você disse que ela é minha irmã? Aí olha a resposta do Isaac. Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Mas no Novo Testamento não fala que o homem tem que morrer por causa da mulher? Lá em Efésios, ele disse, para que eu não morra por causa dela, é melhor que ela seja de outro homem e eu viva. Agora vamos dizer, você chamaria um homem desse de quê? Hein? E entregar é morrer, igual Jesus, lá na compara, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Cristo amou a igreja e morreu pela igreja, é morrer, tem que entregar até a morte, irmão. Até morrer se for preciso, é claro. É isso que Jesus fez ou não? Não foi isso que Jesus fez, irmãos, aí atrás? Jesus não entregou a vida, Jesus não amou a igreja e entregou-se e morreu por ela? Hein? Entregar é isso, é dar sua vida pela sua mulher, proteger. Bem, vamos tentar arrumar um adjetivo. Qual adjetivo você daria para um homem que entregasse a sua mulher só para ele não morrer? Pode falar, qualquer palavra que você vier na cabeça. O camarada, é o tipo de camarada que o bandido chega, ele entrega a mulher dele e vaza fora. Qual palavra você chamaria? Covarde. A covarde é a palavra mais adequada. Ele diz com todas as palavras isso, irmãos, olha. Aí ele falou assim, o rei perguntou, rapaz, o que é isso que você fez? Você falou que ela é sua irmã? Aí Isaac respondeu, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Eu não morra por causa dela. Que proteção um homem assim daria à sua mulher? Querido, só para vocês verem o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é misericordioso, o quanto o nosso Deus é tremendo. Amém, irmãos? Amém? Então tá aí, irmãos, tá? A gente viu essa questão. Aí o que Abimeleque faz? Que é isso que você fez? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher.
e você teria trazido culpa sobre nós. Assim então o rei Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar nesse homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Por que eu chamei a atenção nisso aqui? Por causa da besteira que ele fez, ele foi repreendido por um homem incrédulo. Ô irmão, me ajuda, irmãos. Isaac tinha acabado de ouvir Deus falar para ele, aqui nos versículos 2 até o versículo 5. O próprio Deus tinha falado com ele: ora, Isaac, não desça para o Egito, habita aqui na terra, mora nesse lugar. E Deus disse: eu serei contigo e te abençoarei. Veja como o ser humano é fraco, irmão. Deus acabou de aparecer e falar: ó, eu vou ser contigo e te abençoarei. E logo aqui embaixo ele arma uma trapaça, uma mentirinha. Mais um aspecto do humano, irmãos. Não é da fé, isso é do homem. Ele era para ter lembrado: não, se Deus disse que seria comigo e me abençoaria, Ele vai me livrar dessa também. Ninguém vai pegar minha mulher, porque Deus é poderoso. Mas você vê que não foi essa a atitude. Por isso que quando você vê um irmão fraquejar na fé, por favor, não critica. Quando você vê um irmão fraco na fé, não critica, não tente ser santo demais comparando com este irmão, porque na verdade, querido, não tem um homem nem uma mulher que em algum momento não duvidou, não balançou na fé. Este é um exemplo para vocês verem. Deus acabou de falar com ele, mas aqui ele teve medo de morrer e entregou a mulher dele, assim, deixou a mulher dele livre para que ele não morresse, tá? Bem, mas a partir daí nós vamos ver o seguinte, que este homem prospera. Na hora que o rei diz que quem tocar em Isaac e na sua mulher morreria, ele ficou muito tranquilo, ficou em paz, semeou na terra, a Bíblia diz no versículo 12, plantou, só que ele plantou, irmãos, e colheu uma quantidade numerosa. Quando a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais do que plantou. Versículo 12, diz que ele colheu 100 vezes mais do que plantou. Você viu que por acaso Deus nem sequer levou em conta tudo isso que ele fez agora para trás? Deus o abençoou, tá? Ele plantou e colheu 100 vezes mais. O que seria 100 vezes mais? 100 vezes mais é muita coisa, né, pastor Marci? 100 vezes é muita coisa. Se o camarada plantou 10 sacos de milho, a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais do que plantou. Se ele plantou um saco de trigo, sei lá quantos litros de trigo, ele colheu 100 vezes mais. Veja como é que Deus é maravilhoso, tá, irmãos? Então, ele cresceu, e por causa da prosperidade de Deus na vida dele, ele acaba tendo que sair daquela terra por causa da inveja. Eu coloquei inveja grande aqui, para você entender uma coisa, irmão. Olha bem, presta atenção, igreja. Por favor, eu queria que você prestasse atenção. Não pense que quando Deus te prospera, todas as pessoas batem palma e se alegram com você. Para com isso. Vigia. Quando alguém prospera, aqui no caso é financeiramente, tá, irmão? Mas eu quero dizer, quando alguém prospera em qualquer hora, qualquer situação, quando o camarada é lá do mundo, aceita Jesus e Deus começa a prosperar ele na vida espiritual, começa a ser usado por Deus, ganha alma, levanta um filho do diabo com inveja para derrubar. Pode escrever isso, tá, irmão? Isso é Bíblia, tá? Quando a pessoa está aí no emprego e está indo bem, Deus está abençoando, prepara, né? Todo mundo que vai bater palma e se alegrar porque o fulano está abençoado, a fulana está abençoada, vai levantar um filho do diabo com inveja e vai querer trazer maldição para a sua vida. Por isso que a gente precisa estar firme na presença do Senhor, protegido por Deus. Caso contrário, querido, vai ser difícil caminhar, tá? Ele cresceu muito e logo as pessoas começaram a ter inveja dele. Por isso ele teve que sair daquela terra, tá? Com muito trabalho ele acaba enfrentando muita perseguição também. Nós vamos ver a partir do versículo 18, tá? Tornou Isaac depois a abrir os poços. Por quê? Por causa da inveja. O povo da terra começou, irmãos, a tampar todos os poços d'água que o pai dele tinha aberto. Ou seja, tudo que o pai deixou de herança para o filho, veio os invejosos e começaram a tampar tudo. Querido, você por acaso já teve uma experiência de estar construindo algo e vir os invejosos atrás, tampando tudo? Ô praga, hein? Ô praga! Não é? É o que aconteceu ali. Você vai cavando poço d'água
e vem um invejoso atrás tampando. Misericórdia. É uma situação terrível, querido, mas eu quero que você preste atenção, tá? Mas a Bíblia diz que ele vai com paciência, a partir do versículo 18, ele torna a abrir os poços d'água. Ele abre um poço, os camaradas vêm e reclamam. Abre outro, vem e reclama. Cava outro poço e eles contendem também, mas ele vai cavando. O que a palavra quer dizer? Persistência. Continua cavando. Aqui, olha para mim. Continua investindo no reino de Deus. Continua, porque num determinado momento o inimigo vai se debruçar. Ele vai desanimar. Amém, igreja? Amém? Continua, vai investindo, vai investindo. O inimigo vai cair em nome do Senhor Jesus. É o que nós vamos ver ali, tá? Com muito trabalho, enfrentando muita perseguição, seguiu trabalhando. E assim como o seu pai, no caso de Ló. Por que no caso de Ló? Porque também no caso de Ló, que era sobrinho de Abraão, o pai de Isaac, vocês vão ver o seguinte, no capítulo 13, que também ele sofreu perseguição. Abraão sofreu muita perseguição. Na verdade, no caso dele era por causa de pasto, que não cabia o gado. Mas houve perseguição. Os filhos de Deus não estão livres da perseguição. Mas agora os filhos de Deus precisam aprender a prevalecer em Deus, para que Deus dê a vitória. Vou repetir, os filhos de Deus não estão livres e isentos da perseguição. Mas os filhos de Deus têm que aprender a permanecer em Deus, para que Deus dê a vitória a eles. Amém, irmãos? A gente precisa ficar firme na graça do Senhor, tá? Frisa essa palavra, inveja e vigia, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? O que se vê a seguir, irmãos, também deve acontecer conosco, nos versículos 24 ao 33. Você vai ver que as bênçãos de Deus na vida de Isaac eram tão perceptíveis que os filisteus começaram a temer isto, e então eles propõem uma aliança de paz. Olha bem o que diz o versículo 24 do capítulo 26, 24 para frente. Diz assim, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, apareceu a Isaac e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Eu te abençoarei, te multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Olha o que diz aqui o verso 26. Então Abimeleque, que era o rei dos filisteus, né, veio a ele de Gerar com Auzate, seu amigo, e Ficol, chefe do exército, e disse a Isaac, olha o que ele diz a Isaac, disse Isaac a ele, por que vieste a mim, visto que me odiais e me expulsaste do vosso meio? Olha a resposta que o rei dá, temos visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, façamos uma aliança contigo, que nos não farás mal, como nós não te temos tocado, mas te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Veja, irmãos, por isso que eu escrevi ali, olha, o que se vê acontecer, deve acontecer conosco. Ou seja, Deus era tão presente na vida de Isaac, que Deus prosperou o homem, ao ponto de todos os vizinhos verem que Deus era com ele, e eles vieram então, temeram isso, e procuraram ter paz com Isaac, porque viram que ele era o bendito do Senhor. Por que eu coloquei que isso deve acontecer conosco? Sabe, irmãos, está na hora de você ser tão servo de Deus, onde você mora, onde você trabalha, que os outros também vão temer a Deus e te procurar para uma aliança de paz, uma aliança com o Senhor. Amém, irmãos? Amém? Sim, Deus, as pessoas têm que ver Deus na nossa vida, tem que ver Deus na sua vida. Mas será que eles estão vendo Deus na sua vida ou estão vendo o mundo na sua vida? Será que o teu testemunho ele é contagiante? Será que a tua vida inspira temor de Deus igual esse povo temeu? A gente precisa pensar nisso, irmão. Ou será que nós não estamos testemunhando nada de Deus lá onde a gente mora? Todo mundo olha para a gente e vê a gente como pessoas comuns e somos isso mesmo. Será que estamos testemunhando? E a gente vê que Isaac conseguiu provocar o temor de Deus na vida das pessoas.
e eles procuraram para uma aliança de paz, né? Agora, do verso 34 ao 35, apenas esses dois, nós vamos nos deparar com outro drama familiar que ocorre por causa de um filho insensato. A palavra vai nos mostrar, logo em seguida, lá nós paramos no verso 33, na verdade, a Bíblia vai dizer para nós, logo depois dessa bênção, que Isaac fez um banquete para eles, né, levantou de madrugada, juraram, no mesmo dia, os servos de Isaac lhe deram notícia de que cavaram mais um poço d'água, chamou o nome do poço Seba. Mas agora o versículo 34 e 35, os dois últimos, vai mostrar para nós, irmãos, um outro drama familiar. O primeiro drama familiar nesse capítulo 26 é aquele em que o marido diz que a mulher não é mulher dele só para ele não morrer. É o primeiro drama familiar, tá? Primeiro drama familiar. Por que eu estou chamando de drama familiar? Pelo seguinte, por isso eu perguntei para as mulheres aqui, o que vocês sentiriam se o marido de vocês, na hora que o bandido chegasse para assaltar, sei lá, para cometer um crime, se o marido dissesse, não, não é minha mulher não, pode ficar com ela. Eu perguntei, o que vocês sentiriam? Eu queria que vocês pensassem, qual o sentimento? Sentimento mesmo. O que as mulheres, eu queria, hein? Não é? Olha, eu gostei que o Kleber se imaginou tristeza, abandono. O que você sentiria mais? Vai, mulher, ninguém tem coragem de falar? Insegura? Por que eu chamei de primeiro drama familiar? E agora eu vou mostrar outro drama familiar. Sabe por que eu estou falando drama? É porque se você ler essa passagem bíblica e não incorporar, não se colocar no lugar da mulher Rebeca, você vai ser mulher igual um homem machista que passa por cima desse texto e não para pensar. Isso foi um drama, irmão. Sabe por quê? Psicologicamente, como ficou Rebeca depois disso? Agora eu vou chamar a questão de honra feminina. Até hoje, a mulher é muito cobrada na questão da sexualidade, tá? Se uma mulher é estuprada, ela é mal vista pela sociedade, mesmo sendo estuprada. Se uma mulher se entrega a um homem, ela é mal vista. Agora eu quero que você retrocede a 4, 5, 6 mil anos, não sei quantos mil anos, voltasse no tempo de Rebeca e se colocasse no lugar dela numa situação exatamente aquela. Como ficaria sua moral, mulher? A moral de mulher depois de uma situação dessa. Como você ficaria psicologicamente? Meu marido me entregou para qualquer outro homem. Isso não é um drama familiar? Como seria o relacionamento marido e mulher? Ou melhor, como foi o relacionamento marido e mulher depois disso? É um drama familiar. E dos graves, só que a gente não para pensar. A gente não consegue entrar nas questões, irmãos, pormenores, e depois nos permitir colocar no lugar. Não conseguimos fazer isso. E quando a gente para no estudo bíblico, é bom por isso. Aí você vai ver que o filho está repetindo o que o pai fez. E aí eu quero tomar um versículo da palavra de Deus que diz assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e mesmo quando ele estiver velho, o que vai acontecer? Não vai se desviar dele. E o pastor Edgar repete uma coisa aqui quando ele está apresentando bebezinho. Quando eu apresentei o Davizinho foi assim. Quando eu for apresentar o meu próximo netinho vai ser assim, né? Se Deus quiser, daqui a 9h30 nós vamos apresentar mais um netinho. Eu sempre falo uma coisa: não adianta, pai, você sentar num boteco, ficar bebendo lá e pôr seu filho do lado e falar com ele: meu filho, não faz o que o papai está fazendo, não, que isso é errado. E você dá uma Coca-Cola para o menino, não adianta, porque o menino vai aprender aquilo que você está fazendo e não o que você está falando. Isaac aprendeu com o pai dele que em situações de perigo de morte, ele podia entregar a mulher dele para outro homem, que importante era ele viver. E o filho aprendeu. Drama familiar. E eu disse que estou trazendo assunto de família. Lamentavelmente, minhas filhas aprenderam o que eu fiz e não o que eu falei. O que a Ana Silva fez e não apenas o que falou. Porque é assim que nossos filhos aprendem.
Lamentavelmente estamos ensinando aquilo que fazemos, não o que falamos. Nossos filhos estão prestando atenção, nossas crianças estão prestando atenção. E esse tema é tão sério de criança prestar atenção, que uma determinada criança aqui na igreja, que fica pulando, brincando, coisa de criança, chegou em casa e conseguiu falar o teor de uma mensagem de domingo para os pais, irmãos. Uma pena que eu não posso falar quem é a criancinha, talvez até posso, né? Uma das netinhas da irmã Penha. Eu fiquei bobo, irmãos. Depois a gente conversa isso em outro tempo. A menina falou o teor da mensagem, não foi, irmã Penha? Falou o teor da mensagem. Papai, aconteceu isso. Eu falei, o quê? E fica parecendo que não está nem aqui, irmão. Corre de um lado, corre do outro. Então presta atenção. Por isso que o pastor Edgar gosta das crianças dentro da igreja. Aprendeu uma mensagem. Chegou lá e falou na linguagem dela, infantil, a mensagem. Quando chegou em mim, eu fiquei muito feliz. Porque as crianças estão aprendendo o que a gente mostra, o que a gente passa. Então, querida, é lamentável. Mas agora nós vamos nos deparar com outro. Depois do drama de Rebeca, que também foi o drama de Sara lá atrás, e eu te fiz a pergunta, como ficou o casamento deles depois disso? Será que em alguma oportunidade Rebeca virou para ele e falou, você não é homem não, rapaz, você não é macho não, vira homem, será que ela fez isso? Porque muitas mulheres talvez lá na frente iam jogar na cara, você rapaz, você é franga, né? Você correu do homem lá e me jogou na frente, rapaz. Ou sem querer pegar duro demais, mas pegando duro demais, será que ela não quis abrir uma igreja e virou pastora também não? Porque ó, eu sou marcha. Porque agora a moda é essa. Põe os homens no bolso e vira pastor e abre igreja. Só estou te trazendo uma realidade e tentando adaptá-la para hoje, para a gente ver como ficou esse relacionamento. Para e pensa. Eu penso, e penso muito. E às vezes eu penso até de madrugada. Tá? Agora o outro drama familiar ocorre por causa de um filho insensato. Nós já estamos encerrando, verso 34 e 35, tá? A amargura de Isaac e Rebeca por causa de uma escolha fora dos padrões de Deus. O que acontece no versículo 34 e 35? Do nada, depois de toda a festa, por causa da bênção de Deus, dá mais um poço de água. A Bíblia diz no verso 34, quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. E a Bíblia encerra o capítulo 26 dizendo assim, elas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. O que um filho insensato faz numa família? Que encrenca. Que encrenca. Primeiro, é um assunto a pensar. É um assunto a pensar. A gente não aprende muito com a experiência dos nossos pais? É claro que aprende, não é assim? Nossos pais falam a vida deles, como foram. Igual eu faço questão de falar para dentro de casa e fora, como foi o preparativo para o meu casamento, como é que foi. As meninas sabem isso tudo de cor. Elas sabem como é que foi a preparação do nosso casamento. Sabe com quanto tempo eu me casei com a Nacil, nos conhecemos e nos casamos. Sabe de tudo, porque a gente passa essas coisas para dentro da nossa casa. Não é? Sabe quantos meses durou, sabe o que a Nacil me pediu em casamento. Essa história já lá em casa é batida, até aqui na igreja. Porque a gente passa para os nossos filhos. Agora eu te pergunto. Como é que foi que Abraão arrumou esposa para Isaac? Vocês lembram? Nós vimos já outro dia. Mandou buscar, não foi? Aí o servo dele foi lá, jurou, né? Foi lá e buscou a filha. Isaac se encontrou, casou com ela e teve. Certamente Jacó e Esaú ouviram, assim como minhas filhas ouviram, e a igreja ouviu como é que foi meu casamento com a minha esposa. Certamente os dois filhos, Esaú e Jacó, ouviram isso, que o pai, que o vovô, o Abraão, não queria que o papai Isaac pegasse mulher da terra para casar, por causa da bênção de Deus, então mandou buscar lá no meio da família. Eles ouviram isso, mas o camarada, quando é desobediente a Deus, quando não entende os planos de Deus, quando não é espiritual, ele chega ao ponto da insensatez de fazer isso que ele fez.
A Bíblia diz que ele tomou por mulher, nas mulheres do lugar, Judite, que era filha desse homem aí, o Beeri, Eteu, e Bassemate, filha de Elon, Eteu. E a Bíblia diz que elas foram para Isaac e Rebeca com amargura de espírito. Ô irmão, eles sabiam que havia um propósito de Deus em abençoar a família e que eles não poderiam casar com mulher de outro povo, porque era outra religião, não adorava a Deus, não conhecia a Deus. E o camarada vai e faz o quê? Pega a mulher daquele lugar e casa, duas ainda, de uma vez. Hein? E ele casando com eles. Por isso, irmãos, as questões de bênção e maldição são sérias. E ninguém até hoje, só espiçando de Deus para me tirar. Que maldição pega de outra maneira, senão através da nossa rebeldia, da nossa rebelião contra Deus, da nossa teimosia em fazer aquilo que Deus disse para não fazer. Ele ouviu muitas vezes, e olha que naquela época não tinha internet, naquela época não tinha TV, não tinha shopping, não tinha carro, não tinha nada. As pessoas viviam um ciclo, uma vida inteira dentro de um ciclo muito pequeno de relacionamento. Sabiam a história do vovô Abraão e do papai Isaac, como ninguém sabia, porque era só os dois filhos dentro de casa. Sabia tudo, era para ter tido temor de Deus e pensado, não, Deus, o Jeová, o grande eu sou, falou com o papai, com o vovô falava cara a cara com o vovô Abraão, ouvia Deus falando. A história do meu vovô é diferente, meu vovô é diferenciado, de todos os povos da terra, o Deus Todo-Poderoso, que eles nem falavam o nome de Deus, era algo como Yahweh, porque o nome de Deus não podia ser falado. Eu escolhi o vovô, de todo mundo, e abençoou o vovô. E falou com o vovô o seguinte, falou com o vovô que papai vai ser abençoado e vai abençoando, a minha família, todas as famílias da terra vão ser abençoadas, por causa do vovô que Deus escolheu. Ah, não, e depois tem um detalhe, o vovô, na hora que for arrumar a esposa pro papai, mandou buscar longe lá, e aí o papai casou com a mamãe, bababá, vocês sabem da história. E aí, outro detalhe que eu estou adiantando para você, da teimosia de Esaú, da rebeldia de Esaú e também de Isaac. Possivelmente, Esaú sabia também que papai do céu falou para o vovô Abraão que ia abençoar todas as famílias da terra, falou para o papai Isaac, para a mamãe Rebeca, que eu, Esaú, não vou herdar a bênção da autoridade, porque papai do céu, que falou com o vovô Abraão, falou com o papai Isaac, com a mamãe Rebeca, disse que o mais novo vai dominar sobre o mais velho. E o Jacó, meu irmãozinho, é que vai ser rei sobre mim. Mas você vai ver que não vai ser isso não. Não havia temor de Deus em Esaú. Ele sabia que o irmão dele deveria receber a bênção. E lá na frente ele vai chorar por causa da bênção, vai brigar, vai encrencar e vai desejar matar Jacó ainda, porque Jacó trapaceou com ele para receber a bênção. Querido, só para te trazer os dramas familiares, como eles acontecem quando nós não conseguimos transmitir para as nossas gerações o temor de Deus através da nossa vida. Agora, querido, um detalhe, não sou Deus e nem pretendo ser, e muito menos julgar e nem ser juiz. Mas você vai ver que os camaradas cometeram o erro, passou para o filho, e depois do tempo vira uma bagunça dentro da família, e o erro não vai parar por aí não. Vocês vão ver, se você quiser ver as encrencas que essa família vai viver, leia o capítulo 27, vem na semana seguinte, vem na semana que vem, você vai ver misericórdia, que encrenca, por causa do rolo. Te adiantando ao estudo da Bíblia, você vai ver, essa encrenca de família, essa encrenca de erros dentro da família que vai passando de pai para filho, só vai ser encerrada em um momento, que eu não sei nem o capítulo que é agora. Sabe quando? É quando lá, em Jacó, ele tem aquela experiência com o anjo, aí a coisa muda. Quando ele sai daquela experiência, lembra quando ele luta com o anjo? Hein? Lembra quando ele luta com o anjo? Capítulo 32, verso 22, toda a encrenca familiar ali vai encerrar. E sabe o que Deus acaba fazendo com Jacó? Jacó acaba se humilhando diante do único membro da família dele vivo, que era quem? Quem lembra? O irmão dele, Esaú. Aí a coisa muda. Quando ele tem um contato com Deus, uma experiência com Deus, ele chega a dizer que viu a cara do irmão dele
como se fosse a cara de um anjo. Olha, peraí, ele era o demônio, eu me perseguia, queria me matar. Ele veio e fala assim, que eu vi o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Querido, é assim que acontece na nossa vida, quando a gente tem uma experiência com Deus. Já estou te adiantando o estudo, né? Mas tá bom, não tem como não adiantar, tá? Então fica aí para nós também algumas aplicações teológicas que são pertinentes para nós dentro desse assunto. Olha, primeiro, nem mesmo o maior e mais consagrado dos santos está imune às fraquezas espirituais. Até mesmo as recentes experiências de comunhão com Deus não nos protegem de futuros lapsos na fé, porque você viu que no versículo 2 Deus aparece para Isaac e fala com ele até no versículo 5. No versículo 7 ele já benga, porque Deus falou que seria com ele já entrega a mulher dele para outro homem. Então nem mesmo as experiências recentes podem nos garantir que nós estamos livres dessas questões, tá? Devemos sim a cada dia ser humilde e buscar humildemente o poder de Deus para nos sustentar, tá? Precisamos buscar humildemente. Segundo que nós devemos pensar a lição, não devemos esperar a perfeição de ninguém, exceto a perfeição de Deus. Não espere que alguém seja perfeito, espere que Deus seja perfeito. Terceiro, ao invés de olharmos, olha bem, irmãos, eu queria que você acompanhasse a leitura ali, olha. Ao invés de olharmos com uma atitude de orgulho para as pessoas que caem, nós deveríamos humildemente considerar nossas próprias fraquezas e perigos. Onde Abraão caiu, olha, querido, eu pus em negrito ali, queria que você lesse. Olha bem, olha lá. Onde o pai Abraão caiu, Isaac deveria ter cautela. Não é assim, irmão? Claro, irmão, é assim que a gente cresce. É assim que a gente elimina uma maldição da família. A queda de alguém deve ser um aviso pessoal para nós. A gente não pode criticar o outro que cai. A gente tem que olhar para nossas fraquezas e perigos. E a gente vê isso, que quando Abraão caiu, Isaac deveria ter tido cautela. Opa, peraí, agora que papai deu aquela bobeira lá no Egito com a mamãe, aliás, agora que vovô deu aquela bobeira lá, não, papai mesmo, né, Isaac, né? Isaac era filho. O papai deu uma bobeira danada com a mamãe lá no Egito, então agora eu não vou dar bobeira com a minha mulher Rebeca, não. Ele tinha que ter tido cautela, vigiar. A Bíblia não manda vigiar, mas a gente vê que nem sempre é isso que a gente faz. Devemos vigiar o tempo todo, tá? Se Abraão tivesse vencido pela fé a tentação a que foi submetido, Isaac talvez não tivesse seguido seu exemplo. Sabia? Talvez se Abraão tivesse vencido, Isaac não teria seguido seu exemplo. Aí eu disse aqui, precisamos considerar seriamente o efeito dos nossos exemplos sobre os nossos filhos. Amém, irmãos? Ou seja, nós temos que vigiar muito com relação aos exemplos que nós estamos dando para os nossos filhos, porque os nossos filhos estão observando, e o que os nossos filhos vão fazer a partir do nosso exemplo é muito sério. Eles podem tomar a decisão certa, como podem tomar a decisão errada. Quero dizer, na questão da fé, Abraão tivesse agido com fé, talvez Isaac agora agiria com fé. Mas Abraão não agiu com fé, Isaac agora também não agiu com fé. O nosso exemplo tem um efeito sobre os nossos filhos. E nós precisamos buscar a Deus graça e misericórdia, para não perpetuar uma mania, um costume, um pecado, uma maldição dentro da nossa família. Amém? Deus te abençoe, te guarde e te fortalece. Assim nós terminamos o capítulo 26. Nós vamos no capítulo 27. Queria que você lesse o capítulo 27. São 46 versículos. E vai falar de Jacó tomando a bênção do irmão dele. Jacó tomando a bênção de Esaú. Vocês vão ver quanta coisa nesse capítulo. Muito sério. Já está prontinho lá para a gente trazer. Lado direito aqui, onde está o irmão antes, o pastor Maci. Os irmãos querem comentar alguma coisa? Amém? Lado do meio, os irmãos querem comentar alguma coisa? Aham. Os mandamentos, preceitos e as leis. Passou. Isso mesmo, tá? A Alzira está lembrando o versículo 5, quando eu falei da perseverança. Isaac agora está colhendo algo que ele não plantou.
Tá, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Isso é muito claro. Isaac está colhendo algo que ele não plantou. Por isso que a gente costuma ver, mas Isaac fez tanta coisa errada, mas Deus relevou aquilo. Sim, Deus releva muita coisa em função daquilo que ele mesmo falou com a própria boca dele lá do trono. Tipo, se Deus determinou fazer algo na tua vida, ele vai fazer, mesmo que você faz errado, porque ele é fiel para cumprir a palavra dele. Então, queridos, Deus abriu a boca santa e poderosa dele e falou algumas coisas com relação a Abraão. Olha, eu te escolhi, eu vou te abençoar. Então, agora o filho Isaac está colhendo algo que ele ainda não plantou. Ele está plantando, ele não plantou. Isaac vai plantar e o filho dele vai colher lá na frente, os filhos, aliás, Jacó, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Amém, igreja? E agora, glorifica a Deus, porque Deus não esconde as coisas ruins que os homens também fizeram. Não esconde nada disso, está aqui tudo registrado para nós. A gente aqui não gosta nem de imaginar. Mas tudo que o homem planta, ele colhe. Aquilo que ele planta de bom, nossos filhos vão colher. O que eu planto de mal, nossos filhos vão colher. Agora, nossos filhos precisam vigiar. Por isso que eu coloquei ali atrás o seguinte. Por isso que eu fiz questão de colocar que onde o papai errou, olha, onde o papai caiu, o filhinho deveria ter tido cautela. Ele não teve. Você acha que Deus desenhou para Isaac cometer o mesmo erro que o papai dele cometeu? Não, irmão. Numa situação idêntica, ele copiou. Por isso que eu chamei responsabilidade. Precisamos considerar o efeito do nosso exemplo nos nossos filhos. Porque o meu filho vai tender a copiar o meu exemplo. Agora, eu preciso que o meu exemplo seja bom para que ele copie coisa boa. Ou então ele vai ter que mudar isso. É o que eu estou tentando fazer com a minha vida. Estou tentando mudar, durante os anos da minha vida, as coisas que o meu papai fez que eu não posso fazer. Isso é quebra de maldição. Amém, irmãos? Aí, juventude lá atrás, está entendendo? Quebra de maldição é isso. Ah, meu papai foi amaldiçoado, e minha mamãe foi amaldiçoada. Então agora você precisa quebrar essa maldição. Eu estou tentando quebrar a maldição do meu papai, da vida do papai, da vida da mamãe. Como? Nos caminhos do Senhor, temendo a Deus, tendo cautela para não fazer igual eles fizeram. Se eu fizer igual eles fizeram, virá sobre mim as mesmas consequências, e eu não posso dizer que Deus colou a maldição na minha família. Não, Deus não colou a maldição na minha família. Minha família caminhou por um caminho e eu fui pelo mesmo. Mas se eu mudar o meu caminho, caminhar na presença do Senhor, o Senhor vai criar aí uma nova situação de bênção, tá, irmãos? Por isso nós colocamos. Mas a Alzita lembrou e leu muito bem o versículo 5, que diz: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim estou te abençoando. Disse Deus aqui no versículo 2 ao versículo 5, abençoando um filho, porque o pai andou nos caminhos do Senhor. É como que, vamos pegar aqui de uma maneira natural, é como se o papai Abraão tivesse feito muita coisa, mas ainda não colheu aquilo que Deus falou que daria. Aí Deus, é como se Deus desse para ele um documento, dizendo: Abraão, pega esse documento que é a garantia que eu vou fazer com você, aquilo que eu falei, você vai morrer. Eu quero que você pegue essa garantia, que é a bênção, né? Assim, passa para Isaac, seu filho. Não passa para Ismael, filho da outra. Passa para Isaac, seu filho. Essa é uma garantia, Abraão. Você ainda não recebeu. Está entendendo, irmãos? Você ainda não recebeu, Abraão, e nem vai receber. Você caminhou pela fé, agora você vai morrer. Mas está aqui, essa é uma garantia. Não passa para Agar, para o filho da escrava. Passa para Isaac. E Isaac vai depois passar para o filho que eu escolher, filho dele. Mas eu vou escolher um filho dele, fica tranquilo, eu vou cumprir o que eu falei com você. Aí o papai Abraão morreu. Agora Isaac está vivo, está colhendo aquilo que está naquele papel, naquele documento, naquela aliança que Deus deu para o outro lá. Olha, garantiu para o outro, agora ele está colhendo. O que vai acontecer com Isaac vai ser exatamente a mesma coisa. Deus aqui já orientou para ele: olha, eu vou te dar um documento que nele, isso é eu que estou inventando para você entender, tá, irmão? Deus dizendo: vou te dar um documento que contém umas bênçãos que eu disse que daria para o seu vovô, para o seu papai Abraão. Agora eu estou dando para Isaac. E agora, Isaac, você vai dar para um dos seus filhos. Só que eu já vou te adiantar: você não vai dar para Esaú, você vai dar para o outro filho seu, mais novo, Jacó. Porque eu vou cumprir em Jacó aquilo que eu falei que ia cumprir na sua vida e que eu falei que ia cumprir na vida do Abraão. Está a garantia. Mas olha, ele não vai receber ainda. Vai ser os filhos dele. Uma história longa de escravidão. Vocês entenderam mais ou menos que é isso? Você planta para que a geração posterior colha bênção e maldição.
Aí a gente tem que entrar e trabalhar para quebrar isso. Tá, irmãos? Trabalhar para quebrar isso, para que o Senhor abençoe até 1000 gerações daqueles que o amam. Dessa forma, a gente vai transmitindo para as gerações seguintes o que Deus tem nos falado, tem nos dito para fazer. Só, querido, que eu desenhei para você aqui bonitinho, que a bênção de Abraão, como se fosse escrita, mas não era, é claro, que deveria passar para Isaac, não para a filha da escrava, e que Isaac deveria passar para Jacó e não para Esaú. Vocês vão ver, com perdão da palavra, que lambança que Isaac ia fazer. Isaac não ia obedecer a Deus. E não obedeceu a Deus. Leia o capítulo 27, você vai ver. Ele não obedeceu. Isaac, irmãos, literalmente ia ou queria no seu coração impedir o plano de Deus. Sabe por quê? Porque Deus falou que ia abençoar Jacó, não era? E na hora que ele ia morrer, ele abençoou quem? Esaú. E você sabe que na cabeça dele e no coração dele, ele não está abençoando Isaac. Ele está abençoando Esaú. Porque ele estava cego e não enxergava. A mãe dele, a mãe do Jacó lá, né, pegou, colocou aquele pelo de carneiro e foi lá, matou o carneiro e fez o guisado, arrumou uma mentirada desgramada. E o vezinho cego, chega aqui, meu filho, para me te dar um beijo. Aí na que deu um beijo, ele apalpou, engraçado, o corpo, né, a pele é do meu filho Esaú, mas a voz é de Jacó. E ele foi e abençoou quem? Jacó ou Esaú? Na cabeça dele está abençoando quem? Fala com a tua boquinha, filho de Deus. Na cabeça dele, ele estava ali ceguinho, abençoando quem? Jacó ou Isaac? Ou Esaú? E Deus tinha mandado ele abençoar Esaú ou Jacó? Então, querido, você vai ver que a rebeldia, a rebelião é do homem. E mesmo o homem escolhido por Deus, velhinho, estava fazendo uma besteira. Porque no coração dele, quer que você transporta para o coração dele, você vai ver. No coração dele, ele não estava fazendo o que Deus mandou. Ele sabia, mas ele é teimoso. Mesmo na hora da morte, estava fazendo besteira, fazendo coisa errada. Talvez você nunca tinha pensado nisso dessa maneira, mas é o que a Bíblia registra. Ou Deus não era poderoso para fazer diferente? Vamos orar? Amém? O lado ali, aliás, quer comentar alguma coisa? Do lado esquerdo? Isso é teologia, tá? Isso é uma coisa mais séria e profunda que a gente acaba aprofundando nelas. Eu quero te convidar para vir quinta-feira que vem, mas quero te convidar principalmente os irmãos aí dos grupos. Queria que a juventude arrancasse a juventude para vir, pois nós vamos falar mais assunto de família relacionado à bênção e maldição. Quero pedir os irmãos adultos aí que me ajudem, não tem nenhum da liderança, mas tem o Dudu, mas o André que está muito envolvido, os irmãos aí. Eu quero que vocês me ajudem. Traga esse povo, porque nós estamos falando de coisa séria, de família, e Deus não quer perpetuar maldição nenhuma dentro da nossa família, mas a gente tem que abrir o olho, porque o diabo quer que a maldição continue, tá? Quer, Kleber, que o seu filho tenha o passado que você teve, e não o presente que você tem. Então você tem que clamar a Deus, vigiar. O inimigo quer que as minhas filhas tenham o passado que eu tive, não o presente que eu tenho. Então eu preciso vigiar para que elas vivam a bênção de Deus e não a maldição. E assim a gente precisa fazer. Se a gente não fizer assim, irmãos, vai vir a maldição dentro da família. Eu queria até que você puxasse a sua memória. Puxa a sua memória e tente lembrar de alguém que você conhece. Não é para você falar aqui, só para lembrar. De alguém que você conhece, tipo, o pai lá foi um alcoólatra, sei lá, a mãe. E aí a pessoa vai e ameaça andar com Deus e começa a andar, mas depois cai também no mesmo pecado, no alcoolismo e sei lá o quê, ou qualquer outro pecado, e vai levando aquilo para frente. Não foi maldição de Deus que pregou. Foi em algum momento a pessoa desviou dos caminhos do Senhor e a maldição estava lá na porta. Igual Deus falou, né, com Caim, o pecado está na porta e você tem que dominar sobre ele. Tá, irmãos, é uma questão pura de esforço. Eu estou falando Bíblia para você, não estou trazendo nada de invenção. É a Bíblia que fala assim, por isso que é difícil, é apertado, o caminho é duro, mas o Senhor é poderoso para nos ajudar a transmitir para a nossa família só as bênçãos, e não aquilo que foi maldição na minha vida, na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Lembrou de alguém? Eu vi que muita gente lembrou, e aí fez assim, foi assim mesmo. Eu sei, irmão, porque nós estamos falando da Bíblia,
e mostrando na vida dos homens que eu tenho eles como mais de respeito na Bíblia. Quero dizer para vocês que para mim, um dos homens as pessoas mais de respeito na Bíblia é Abraão, Isaac e Jacó, tá? Eu não estou aqui derrubando a imagem deles não, longe de mim. Esses homens foram os primeiros escolhidos por Deus para perpetuar a bênção do Messias, Jesus Cristo, que veio cá na frente para nos salvar. Então não estou derrubando eles não, eu estou mostrando para vocês que Deus é bom demais, mas demais mesmo, que mesmo eles errando, Deus foi fiel, permaneceu, cumpriu a sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar para encerrar? Obrigado você que veio, me ajuda a chamar nossas famílias para participarem disso. Eu acho que se a gente colocasse um título, sei lá o que, quebra de maldição, né? Ou quebrando maldição de família, talvez enchia mais a igreja, não enchia? Hein? Me ajuda a falar, o pastor está dando um estudo sobre quebra de maldição de família. Isso é muito sério, tá, irmão? Estou falando sério, tá? Deus que nos mostra essas coisas, a gente precisa trabalhar nelas. Vamos orar. Pai querido, obrigado, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor tem nos mostrado dentro da palavra do Senhor. Quero te agradecer por ter escolhido Abraão, Isaac, Jacó, e nele, Senhor, o Senhor abençoa todas as famílias da terra. Obrigado porque foi deles que nasceu o Messias, o Senhor Jesus, o Salvador, que subiu, está na tua presença, e que muito em breve vai voltar para levar uma igreja, Senhor, lavada e remida pelo sangue do Senhor, uma igreja que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Muito obrigado. Uma igreja que o Senhor já tem preparado desde o princípio de todas as coisas. Quero te agradecer, pedir a ajuda do Senhor e pedir que o teu Espírito Santo continue nos iluminando o coração, a mente, para o entendimento da tua palavra. Obrigado, porque não podemos esperar encontrar perfeição em ser humano algum, mas podemos encontrar e procurar a perfeição no Senhor, pois o Senhor é perfeito, o Senhor é puro, o Senhor é santo, e nos chama para ser santo assim como o Senhor é santo. Aplica a tua palavra ao nosso coração, dá força para quebrarmos toda a maldição, meu Deus, que porventura tenha chegado até nós. Dá graça, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E já te bendizemos, te agradecemos, pedimos uma ótima noite na presença do Senhor, um ótimo restante de semana e um final de semana abençoado. Muito obrigado, mais uma vez nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe e te guarda. Vamos estar juntos na quinta-feira, se Deus quiser. Deus te abençoe em nome de Jesus.